Olha só, essa questão, então, a número 5. Eu tenho duas perguntas, tá? O átomo isótopo de A. Então, quem que é o isótopo de A? O A tem 17 prótons. Quem que tem 17? Letra C. Então, os isótopos, o isótopo de A é o C, tá? E o que tem o mesmo número de massa de A. Então, massa de a gente chama eles de isóbaros, certo? Qual que tem a mesma massa de A? A e B. Então, a opção que tem C e B é a letra A, aqui, ó, letra A, certo? Tá bom? Número 6. Considerando a seguinte representação, tá? Então, aqui eu tenho, olha só, considerando a seguinte equação. 3x mais 32, que é o número de prótons, e o R, 11x mais 15, tá? Então, eu preciso calcular o x para mim saber quanto que vai ser. Então, olha só, pra gente ir um pouquinho mais rápido aqui, se eu calcular o x de um deles, eu já vou substituir e vou saber de todos, tá? Então, eu calculei aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Questão número 6, tá? Então, o do R, ó. 3x mais 32 é igual a 5x menos 8, certo? X vai ser igual a 20. Então, eu substituí, olha só. Substituí aqui nos valores. No R ficou 92 e 235 em cima como número de massa. No S ficou 92 e 238 como número de massa. E no T ficou 90 de massa e 235, 90 de número atômico e 235 como número de massa. Aí, lá na perguntinha, tinha uma opção, né? Que ele pedia, ó. Sabendo que R e S são isótopos, tá? Então, eles são isótopos. Aqui é 90 e aqui é 90. É possível afirmar que o número atômico de R é 90? Sim. O número atômico de S é 90? Sim. O número de massa de T, tá? Então, o número de massa de T é 238? Não, é 235. O número de massa de R é 238? Não, é 235. R e T são isóbaros, tá? Então, R e T são isóbaros? O que pedia lá? Vamos ver. Isóbaros é o mesmo número de massa. R e T, sim, são isóbaros, tá? Então, essa aqui. Então, essa é a opção correta. Vamos lá. Número 7 e última aqui, então. Olha só. Deixa eu puxar para cá aqui. Isso aí, aqui, tá? Então, quando se comparar o átomo neutro de enxofre com o íon sulfeto S-2, verifica-se que o segundo possui. Então, o S, tá? Que ele tem número atômico 16 e massa 32, e o S, que tem número atômico 16, massa 32, porém ele recebe 2 elétrons, tá? Então, o que eu preciso saber? Ó, prótons, nêutrons e elétrons desse aqui. É 16, 32 menos 32. 32 menos 16. 32 menos 16. Dezesseis, tá? E o número de elétrons aqui, nesse caso, vai ser 16. Nesse outro caso, prótons, 16, nêutrons, 16 e elétrons, 16. Porém, ele tem menos 2, significa que ele ganha 2. Aí, ele vai ficar com 18, tá? E a opção correta, então, aqui, né? Um elétron a mais? Não. 2 nêutrons a mais? Não. Um elétron a mais? Não, também. 2 elétrons a mais? Opa, sim, 2 elétrons a mais e mesmo número de prótons.
Então, opção correta. 2 prótons? Não, a gente não mexeu nos prótons, a gente só mexeu nos elétrons, certo? Então, tá, essa é a correção das atividades. Façam no material de vocês. E aí, a gente volta a se falar nas próximas aulas. Beijão, galera!